Vamos abrir a palavra lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Hoje nós deixamos essa porta fechada para a gente começar a acostumar a entrar pela porta principal ali embaixo. Eu sei que para alguns ficou um pouquinho mais longe, né, Edna? Ficou um pouquinho mais longe, mas para a gente acostumar a entrar por esse lado de cá. Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante. Estava brincando com a nossa irmã ali atrás, que eu falei que eu também já dormi no banco algumas vezes. Meu irmão Manuel contou essa semana, meu irmão Manuel, que hoje é o diretor da Sub-Região Brasil, ele que está trabalhando com todas as igrejas do Brasil. Houve um tempo na Nazareno Central de Campinas, que era na Glicério, que antes do culto da noite tinha a reunião dos jovens. E ele disse que um dia ele dormiu na reunião dos jovens e quando ele acordou já estava no culto da noite. E hoje ele é pastor. Então, é melhor o filho dormindo na igreja, porque está ouvindo alguma coisa. Está ouvindo. Abriu sua Bíblia? Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as suas roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Do que a gente precisa? Versículo 31. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Amém? Ó Deus, obrigado por essa palavra que Jesus deixou, que ela fale aos nossos corações e que a gente saia daqui abençoado pelo que a Tua palavra vai falar ao nosso coração hoje. Amém. Meu primeiro emprego foi office boy, adolescente ainda, e meu pai me disse lá na igreja, está precisando de alguém que faça serviço de banco, serviço de correio, que alguns aqui nem sabem o que é, né? Levar carta ao correio, pegar fila, esperar, pesar, pôr o selo e colocar naquele buraquinho, um para São Paulo, outro para outros estados, outro lugar que era para o exterior, ir ao banco, ir fazer compras. E aí meu pai me disse, estamos precisando de alguém para fazer serviço de escritório. Porque a Igreja do Nazareno no Brasil começou, durante muitos anos os missionários foram responsáveis pelas igrejas do Brasil, até que a igreja cresceu a um ponto que chegou ao nível de Distrito Nacional Missão. Ou seja, a administração da igreja aqui no Brasil seria meio dupla. A missão continuaria ainda dando um certo apoio, até que a Igreja Nacional pudesse cuidar de tudo. Então era Distrito Nacional Missão. Antes era só uma missão. E os meus dois chefes seriam o missionário, o pastor Robert Collins, já está com o Senhor, e meu pai, que também já está com o Senhor. Meu pai como superintendente do distrito, primeiro superintendente nacional, e pastor Collins, que era o diretor da missão na época. O que eu descobri logo depois é que não era fácil trabalhar para dois chefes, porque enquanto um dizia, preciso que você datilografe umas cartas, era datilografia mesmo, né? E eu estava lá datilografando, de repente era chamado, precisa ir no banco, precisa ir no correio levar essas cartas, mas eu estou fazendo ainda umas, e de repente eu me vi numa confusão, porque eu tinha dois chefes, eu não era como o outro lá que tinha dois empregos, eu tinha dois chefes. Não é fácil trabalhar para dois senhores, e Jesus começa dizendo aqui, ninguém pode trabalhar para dois senhores. Não que não dê para ter dois empregos, dá, porque uma hora você está trabalhando para um senhor, para um chefe, aí você sai daquele emprego, entra no outro emprego, você está trabalhando para outro chefe. Mas trabalhar ao mesmo tempo num lugar com dois chefes não dá. E Jesus já diz aqui no versículo 24, que se você trabalhar para dois senhores, você irá odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. E depois que Jesus fala isso, ele diz, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E esse riquezas aqui está falando de mamon, não é mamão, aquele fruto que a gente gosta de comer, mas é mamon. Mamon era ligada à mitologia romana e grega, toda uma junção aí, uma mistura, que era a Juna Moneta, deusa da riqueza. Jesus, que já era daquela época, os romanos dominavam, havia até o templo para Juna Moneta. As pessoas, quando queriam dinheiro, iam lá fazer uma homenagem a Juna Moneta, iam lá prestar um culto. E Jesus diz, não dá para você ter dois senhores, querer agradar a Deus e também querer agradar a Juna Moneta. Não funciona assim. Desse Juna Moneta vem money, você escreve money, vem monetário,
Vem moneda, que é como os argentinos falam moeda, por causa dessa Juna Moneto. Tem uma pastora, a doutora Tânia, esqueci o sobrenome dela, ela tem uma mensagem muito detalhada sobre quem é esse Mamon, essa deusa Juna Moneto. Mas Jesus está dizendo, não dá para servir a dois senhores. Esse Deus Mamon, Deus do dinheiro, como é que ele atua? Como é que ele atua? Porque aqui está dizendo, versículo 25, por isso digo a você, não se preocupe com a vida. Essa deusa do dinheiro nos leva a uma preocupação. A palavra preocupação significa que você está ocupado antes do tempo. Se eu estou preocupado com a prova, é porque eu já estou como se eu estivesse na hora da prova. É uma preocupação. Essa dependência das finanças vira um culto, nos leva a uma preocupação. E Jesus fala, não adianta ficar preocupado com o que eu vou comer, o que eu vou beber e o que eu vou vestir. Será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter como me vestir amanhã? Será que eu vou ter alguma coisa para beber amanhã ou eu vou passar sede? Se fosse hoje, talvez Jesus diria algumas outras coisas. Onde eu vou morar? Como é que eu vou pagar a internet? Como é que eu vou pagar meu celular? Como é que eu vou pagar o financiamento do carro? Porque o carro não é seu, é do banco até você terminar de pagar. Você tem uma dívida. Como é que eu vou pagar a TV a cabo para ver minhas séries? Na época não tinha nada disso. Como é que eu vou pagar a escola para as minhas crianças? Na época não havia. Senão, Jesus teria citado outras coisas. Mas quando nós estamos servindo às riquezas, a Mamon, há uma preocupação. Como é que eu vou pagar? Será que eu vou ter dinheiro no mês que vem? Como é que eu vou pagar o aluguel? Aliás, com a questão de roupa, eu vi um pastor falando uma coisa muito engraçada esses dias, que ele estava dizendo como ele se vestia, e os mais antigos vão se lembrar, por exemplo, teve um tempo que a moda era sapato quadrado, bico quadrado. E aí, quando passou a moda, se olhava aqueles sapatos e aparecia sapato de palhaço, né? Porque ele era comprido, bico quadrado, e a gente saía todo importante com aquele sapato de bico quadrado. E aí mudou a moda, veio o bico fino. Meu irmão dizia que era sapato de matar barata no canto da parede. Eu lembro, eu tenho claro na minha mente um dia que eu cheguei em casa e tirei o sapato depois de voltar da igreja, de passar um tempão na igreja, e meus dedos estavam assim, apertadinhos, doloridos, porque o bico era tão fininho que os dedos ficavam unidos, venceremos. É moda. Teve um tempo que tinha aquela sola alta, a gente crescia um pouco, né? O problema é que todo mundo cresceu junto. Depois você olhava aquelas coisas lá e às vezes ficava, acho que eu vou guardar porque pode ser que a moda volte. E aí você guardava um tempo, guardava e a moda não voltava. Aí você jogava fora, de repente voltava alguma coisa, você dizia, puxa, eu já mandei embora. Mas esse Deus, ele começa a nos levar a um consumismo, está na moda, preciso comprar. E aí passa um tempo, tem que mandar embora porque agora não está mais na moda. E vira um consumismo, e é carnê aqui, é carnê ali, e depois vem a culpa, porque às vezes compra pela fé e depois o cheque volta, cheque não, né? Mas a conta fica negativa por falta de fé. E aí vem a culpa, comprei demais. A pastora Lúcia e eu conhecemos gente que quando vai comprar algumas coisas, compra de 2. Aliás,
Na Argentina houve uma época que era assim, na Venezuela também. Era a famosa frase, dá-me 2. Quanto que é? Ah, custa tanto. Tá, me dá 2. Só precisava de 1, mas eu tenho dinheiro, me dá 2. Vou levar 2 logo. E nós conhecemos gente nos nossos dias que às vezes compra assim de 2. Quando vivemos debaixo da influência desse Deus Mamon, que Jesus está dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, as riquezas. As riquezas nos levam a esse Mamon nos leva a comprar demais, consumir demais, gastar demais. A Bíblia fala, por que você está gastando com coisa que não é pão? E aí falta o pão. Quando passamos uma fase difícil em São Paulo, eu lembro que meu pai um dia nos procurou, nossas crianças eram pequenas, e ele disse, nunca deixe faltar comida para as crianças. Em outras palavras, está dizendo, se precisar parar de pagar alguma outra coisa, mas continua comprando comida para as crianças. E a gente sempre deu alimento para os nossos, cresceram bem, graças a Deus, né? E a gente brinca com o Alexandre e comia o lanche dos outros, porque ele ficou maior, o pessoal achava que ele era mais velho. Mas Jesus está dizendo, não dá para servir a Deus e às riquezas. E esse Deus Mamon, ele dá alguns conselhos. Conselho do tipo, você merece. Vai e compra, você merece. Você trabalhou bastante, vai lá e compra. Oh, os outros têm, você também merece ter. Está na promoção. Está na promoção. E a gente sabe que às vezes quando tem Black Friday, tem gente que diz que é Black Fraud, né? Porque eles sobem o preço dias antes, e aí quando chega a Black Friday eles abaixam para o preço que estava antes, e aí está lá de tanto por tanto, e a gente compra dizendo, está mais barato hoje. Esse Deus Mamon, ele está sempre com essa, está em promoção, você só vai pagar daqui a 40 dias, é só 40 dias, dá para pagar agora, e daqui a 40 dias você resolve. Você vai pagar em 3 vezes. Vai pagar em 3 vezes. Se não tiver dinheiro, você faz o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito vem na fatura lá, tanto. Pagamento mínimo, tanto. Eles estão torcendo, o banco está torcendo para você falar, eu vou pagar o mínimo esse mês. Porque quando for passando uns meses, o banco vai ficando mais rico. Então eles vão torcer para você pagar o mínimo. E Mamon diz, não, tudo bem, você paga o mínimo e outro mês você paga. O banco deixa você pagar o mínimo. As prestações são baixas. São suaves prestações. E aí, às vezes vem aquela ideia, se precisar, é só buscar um patrocínio. O patrocínio é ligar para o papai e dizer, pai, dá para liberar alguma coisa esse mês que está difícil? Ou a mãe, né? Às vezes é a mãe que empresta para os filhos e o pai não fica nem sabendo. Ou vice-versa. Ou às vezes é a vovó. Vó, faz lá um empréstimo consignado, por favor. Me ajuda, estou precisando. Então, às vezes o inimigo fala, não, se você não conseguir pagar, pede para o pai, pede para a mãe, pede para o irmão, pede para a irmã, pede para o banco empresta. Você tem facilidade com o gerente. O gerente está sempre ligando, está precisando de alguma coisa. Eles sempre ligam lá, para mim sempre ligam, não sei se para vocês também. Está precisando de alguma coisa? Que eles ganham em cima dos empréstimos. Eles ganham. Em Recife, quando casamos, pastora Lúcia e eu, nós tomamos a decisão que a gente nunca ligaria para Campinas para pedir ajuda para o meu pai e para minha mãe, ou nunca ligaríamos para São Paulo para pedir ajuda para a dona Luizete e a Luciana, mãe e a irmã da pastora. Nós nunca ligamos.
E a gente viu o cuidado de Deus, porque Deus levantou pessoas para nos ajudar naqueles dias difíceis. Eu não lembro, como o pastor Ripe disse, eu já estou ficando velho, às vezes eu não lembro o que eu falei. Então, Paulo mesmo já disse, não se importa de eu falar as mesmas coisas, acho que Paulo já não lembrava mais o que ele tinha falado. Mas a gente às vezes tinha que ir para o outro lado da cidade, para ver se o dinheiro tinha caído na conta. Não tinha celular para você ver, tem saldo, não tem. Tinha que ir no banco, pediu lá no caixa o saldo. E às vezes a gente chegava no banco, não tinha saldo, e a gente voltava com o carrinho de feira vazio, pegava o ônibus de volta. Aí passavam uns dias, vamos ver se tem saldo, pegava o carrinho de feira, pegava o ônibus, um só, dava para pegar 2 rapidinho e chegar no outro lado da cidade, mas a gente pegava um que dava uma volta enorme, parava numa faculdade um tempo lá para descer os alunos, o motorista até saía do ônibus, depois voltava, e a gente ficava dentro do ônibus esperando até chegar lá, até receber a resposta, tem saldo. Aí a gente tirava dinheiro e passava no mercado para fazer compras. Mas o inimigo das nossas almas, ele às vezes diz, se precisar você pede empréstimo, você faz hora extra e paga, você vai ganhar mais algum dinheiro. Faz um empréstimo consignado, procura um agiota, ele empresta. Você precisa estar na moda. Jesus está dizendo aqui, versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Esse pastor que eu disse que falou uma coisa que a gente riu bastante, ele contou como ele se vestia, que era calça boca de sino e tal. Boca de sino é porque abria a calça lá embaixo. Depois veio com o nome de pantalona, né? Se não me engano. Mas antes chamava boca de sino. E aí ele contou como ele se vestia, o pessoal riu, ele disse, você ri, é? Não sou eu que ando aí com calça de boca fina, na canela, com sapato social sem meia. Né? Aí ele disse, agora sim que a moda está engraçada. Né? O pessoal vai para a igreja e vocês estão rindo de mim na época que a moda era outra. Mas Jesus está dizendo, não dá para servir às riquezas e a mim. Tem que decidir. Tem que decidir. Versículo 26 em diante. Olha que diz aqui. Observem as aves. Sabia que tem um verbo passarinhar? Passarinhar, o Dudu faz borboletar. Ele fica procurando borboletas. E acho que Deus gostou tanto que mandou uma cachorra que também gosta de correr atrás das borboletas, a Jade. Mas passarinhar é passear olhando os passarinhos. Tem gente que sai com máquina fotográfica e fotografa os passarinhos e vai colecionando. Já fotografei um beija-flor, já fotografei um canário, já fotografei um curió e coisa e tal. Tem gente que já prefere fotografar avião. E eles sabem o horário que o avião vai descer e vão lá fotografar. Mas Jesus está dizendo, observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. As sustenta. Deus sustenta os passarinhos. Pastor, então não preciso trabalhar que Deus vai me sustentar. Não, não é isso. Mas você não precisa ficar preocupado. Faça o seu trabalho. Seja um ótimo funcionário. Eu lembro quando chegamos à igreja, alguém disse que aprendeu conosco, porque ele ia para a empresa e fazia hora, enrolava e coisa e tal, e nós começamos a ensinar, não, o crente tem que ser o melhor funcionário da empresa. Infelizmente, ultimamente, alguns crentes estão dando mau testemunho e tem gente que está dizendo até, eu prefiro contratar quem não é crente. Mas crente é o melhor funcionário da empresa. Ele chega no horário, ele trabalha o tempo que ele foi contratado para trabalhar, ele trabalha direito, ele se preocupa com a empresa. Faça o seu trabalho. E Deus vai te ajudar a suprir
cada uma das suas necessidades. Os passarinhos têm alimento, Deus sustenta os passarinhos. E Jesus ainda pergunta, uma pergunta que o IBAMA não aceita, né? Que alguns hoje não aceitam, alguns defensores da natureza, porque Jesus diz: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem vale mais? O passarinho ou você? Se você olhar para algumas pessoas aí fora, você vai ver que mataram uma pessoa, tudo bem, coisa e tal, mas matou um urubu inafiançável. Matou um bicho, tem que ir para a cadeia. Mas Jesus está dizendo: não, nós humanos valemos mais que os pássaros, valemos mais que as flores. E Deus cuida. Deus cuida. É promessa de Deus. Ele vai cuidar. Nós valemos mais que as aves e Deus cuida de nós. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tem coisa que não adianta se preocupar. Confie em Deus. Pastor, como é que eu vou comer o mês que vem? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou pagar as contas? Entregue para Deus. Trabalhe, procure emprego. Mas pastor, eu fui demitido. Continue firme. Continue firme. Deus vai abrir a porta certa. Meu salário vai reduzir. Continue firme. Deus vai trazer outra solução. É promessa, Ele cuida. Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Fiar é costurar, é produzir linha, é passar na máquina de costura, fiar. Nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pastor Jonas Lenzo, o status dele são as flores do quintal dele. Todo dia ele coloca lá rosas e orquídeas e flores das mais variadas, porque ele observa as flores do campo. Deus está dizendo que Deus vai cuidar. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Vai fazer muito. Como filho de pastor, às vezes chegava roupa, e eu me lembro uma vez perguntando para minha mãe: quem deu? Era um tênis, Conga, azul e branco, Conga. E eu perguntei: quem deu? E minha mãe disse: não te interessa, prova. E serviu. Eu usei por muito tempo. Deus supriu, Deus nos abençoou, Deus quer abençoar. E às vezes a roupa comprada em pouco tempo reduz o tamanho, em pouco tempo já, puxa, não é o que eu pensava da roupa. E às vezes uma roupa que você foi abençoada por alguém que te presenteou, que você coloca e lembra da pessoa, que você coloca e diz: eu gosto tanto desse vestido, eu gosto tanto dessa calça. É uma calça em casa que quando eu ponho eu lembro do Luiz, né, que ele comprou, não serviu nele. Toda vez que eu ponho eu falo: abençoa o Luiz, que ele, né, de vez em quando se lembra de mim com as calças jeans. Mas Deus cuida. Às vezes Ele vai levantar alguém que vai te dizer: ó, essa roupa eu acho que tem mais a sua cara. Meu irmão Manuel, às vezes o pessoal passava e dizia: eu estava na promoção, comprei tênis 44, né? O pessoal via 44 e falava: Manuel usa 44. E geralmente estava em oferta, e compravam e levavam para ele.
O bom é que ele achou alguém que calçava 43 e tinha um pé 44. E o Manuel ao contrário, um 44 e outro 43. Aí a pessoa comprava já dois e destrocava os pares, a pessoa ficava com 43 e 44 e dava os outros dois para o Manuel, que servia certinho, 43 e 44. Deus abençoa. Quantas vezes a gente recebeu, eu não tenho problema nenhum de usar roupa que alguém já usou. Uma vez trouxemos roupas de grife, de alguém da família que comprava roupas para o filho único, roupas especiais, e nós demos para uma família aqui do bairro. Passou um tempo, a pastora perguntou, e as roupas serviram? E a senhora, que era bem humilde, disse, sabe, pastor, não leva mal não, mas meus filhos não usam roupa usada. Ela podia ter dito antes, né, porque a gente saberia para quem mandar aquelas roupas. Era Tiger T, todas as roupas Tiger T, mas os filhos dela não podiam usar. Deus cuida, Deus cuide. Olha o versículo 33. Diz o seguinte, para a gente não ficar preocupado, no 31 diz, portanto não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, os que não eram judeus, os que não conheciam a Deus, os gentios, a gentalha, povinho, é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe o seu tamanho. Deus sabe quanto você calça. Deus sabe quanto sua filha adolescente calça, Roberto. E o filho adolescente também, que chega uma fase que eles rapidinho eles já dizem, está apertando. A calça já está, não dá mais para puxar para baixo. Deus sabe o tamanho deles. Mas se a gente ficar preocupado, fazendo compra aqui, gastando no crediário lá e coisa e tal, Deus vai dizer, tá bom, você quer resolver você mesmo? Pode resolver. Mas quando a gente descansa em Deus e a gente diz, Deus, eu confio no Senhor, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. De repente você vai receber um vestido de festa e você vai dizer, eu estava preocupado com a roupa para o casamento que eu tenho que ir. E chegou a roupa do casamento. Chegou. Deus sabe de tudo. Então não se preocupe. Porque o versículo 33 diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a Deus, busque o reino de Deus, busque Deus governando a sua vida. O reino de Deus, busque em primeiro lugar. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Um dia Ele acrescenta uma coisa, outro dia Ele acrescenta outra, outro dia Ele acrescenta mais alguma coisa. Ele vai acrescentar. Ele sabe o que você precisa. Deuteronômio 28, versículo 9 a 14, diz o seguinte: o Senhor os constituirá para si, Deuteronômio 28, versículo 9 a 14. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu, com juramento, mas tem uma condição para você ser o povo santo: se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Os vizinhos vão perceber, aquela família ali tem algo especial. Aquela irmã ali daquele andar de cima tem algo especial com ela.
Aquela irmã lá, daquele apartamento de baixo, que de vez em quando vai para Mogi e volta, tem algo diferente nela. As pessoas vão perceber. O Senhor lhes dará abundância de bem no fruto do seu ventre. Quem que é o fruto do nosso ventre? Fernanda, quem é o fruto do seu ventre? A Clarinha. E o fruto do ventre da família Messias, os filhos. Deus abençoa com os filhos. A Melissa, daqui a pouco a Melissa está crescida, daqui a pouco a Melissa vai dizer: mãe, vamos ali na loja. Vamos ali. A gente achou engraçado. A pastora estava conversando com uma moça da igreja, que às vezes vinha para conversar com ela. Ela disse que um filho disse para a mãe, esse filho disse para a mãe: mãe, vamos no McDonald's, hoje eu vou pagar. Aí ela foi no McDonald's e disse: eu quero esse. E aí o filho disse: mas esse é caro, mãe. Ué, mas quando eu estou pagando esse que você escolhe, então você vai pagar esse para mim agora. Você vai gastar com quem você ama. Então ela escolheu o caro mesmo. É o que você escolhe quando eu estou pagando. Mas chega um dia que eles pagam, chega um dia que eles vão dizer: pai, ó, esse tênis não serve mais para mim. Mãe, ó, essa sandália não serve mais para mim. A gente começa a ser abençoado. Está dizendo aqui que o Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo. Talvez você não tenha o que plantar, como alguns aqui têm. Dona Jô tem, Dona Rosa também planta umas coisas lá, Fabiana também tem planta na casa. Mas talvez o seu solo seja a pizzaria, Macedo. Seu solo talvez seja o seu local de trabalho, o seu artesanato, o açougue. Deus vai abençoar o que você faz. Deus vai abençoar. O Senhor prometeu dar a você, sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Você trabalha com as mãos, Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Aquilo que você faz, onde você colocar as mãos, aonde você trabalha, o que você faz, às vezes faz com a mente. E quem trabalha com a mente se cansa muito. Deus vai abençoar. E olha que interessante: vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Olha a promessa de Deus. Mas quando que isso vai acontecer? Que você é que vai emprestar para as pessoas e não é você que vai precisar de empréstimo. Versículo 13 diz: o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se tem um se aí, tem uma condição, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo os deuses para os servir. Se você não seguir os deuses, se você ficar firme com o Senhor dos senhores, e não correr atrás dos conselhos de Mamon, o Deus do dinheiro, Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Fique firme. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos na maior abundância. Algumas coisas que podem te ajudar, porque nós temos a nossa parte também. Não adianta agora simplesmente dizer: não, Deus vai cuidar, Deus vai me ajudar com as contas. Você tem a sua parte também. Viva dentro do seu salário. Viva dentro do seu salário. Se você vai ganhar X, não gaste 2X. Você só pode gastar até aquela quantidade por mês. Então viva dentro do seu salário. Não queira comprar as coisas só porque o vizinho comprou. Em Campinas moramos numa casa que a gente sabia, quando um comprava o Dodge Dart, o outro vizinho da frente iria comprar o Dodge Dart também. E comprava.
Quando um fazia uma coisa, colocava o filho numa escola, a gente já sabia, o outro vizinho vai colocar na mesma escola. Esperava um tempinho, estava na mesma escola. Porque uma família competia com a outra. Então não tente acompanhar o ritmo de outra pessoa. Viva dentro do seu salário. E comece o mês se acertando com Deus. Como assim, pastor? Eu creio e pratico o dízimo. Quando foi que eu aprendi? Quando eu era criancinha. Meu tio Martiniano vinha e ele fazia como o tio Manuel faz hoje, às vezes com Dudu e Laura, que eles vão lá e o tio Manuel dá R$20 e eles ficam felizes da vida. Meu tio Martiniano vinha em casa e ele trazia um dinheirinho pra gente. E a minha irmã Maria Estef tinha uma caixinha que abria, parecia aquele cofrinho que eu guardo, só que tinha um parafusinho que travava o cofrinho, e ela guardava lá dentro, e ela tinha um papelzinho, e às vezes a gente pedia dinheiro para bala, e ela dava dinheiro para bala, a gente gastava com bala, e ela tinha tudo anotadinho, até um dia que um dos meus irmãos, não sei qual foi, que começou a suspeitar que estava faltando dinheiro. Aí minha irmã não gostou, pegou, fez as contas, entregou o dinheiro para cada um e disse, pronto, agora cada um cuida do seu, né? Mas eu lembro que a gente recebia aquele dinheirinho do tio Martiniano, chegava em casa sem avisar, ele morava em Santo André, e às vezes a gente voltava da escola dominical e estava sentado ali na sombra dentro de casa, para dentro do portão. Ele vinha, passava a tarde, antes do final da tarde ele ia embora de volta para Santo André, mas assim que a gente recebia, minha mãe dizia, tem que tirar o dízimo. E eu lembro que o dízimo, às vezes não pagava nem o envelope, que a gente colocava o nome lá com nossa letra de criança. Às vezes o envelope era mais caro do que a moedinha que a gente colocava lá. E meu pai dizia para o tesoureiro, não se preocupa não, a gente está treinando as crianças, a gente está ensinando para as crianças. Você não é obrigado a dar o dízimo, mas se você confiar na palavra do Senhor, Deus vai fazer o que Ele prometeu. Ele prometeu abrir a janela do céu. Você vai encontrar pastores hoje dizendo na internet, é coisa do Velho Testamento, hoje não precisa mais. Ele quer que você pare de dar dízimo, e aí depois ele vai dizer, o meu Pix é esse, estamos precisando de dinheiro para fazer um trabalho aqui, para fazer um trabalho ali, para pagar o programa da televisão, para não sei o quê, e aí ele quer que você direcione o dinheiro para lá. Mas Deus diz, faça a prova comigo, eu vou abrir as janelas dos céus. Então, se você quiser um dia fazer um teste com Deus, Ele permite que você diga isso, Deus, eu acho que vai faltar, mas o Senhor está dizendo que não vai faltar, e eu, pela fé, eu quero começar. E Deus vai suprir. Comece o seu mês acertando as coisas com Deus. E já pague tudo que você tiver que pagar. Em casa a gente faz isso. Virou o mês, virou o ano, eu já pago documento dos carros. Tudo que eu puder pagar, eu já pago. Às vezes é documento que pela placa só vai vencer lá no meio do ano, eu já pago logo. Janeiro eu já pago tudo. Que ainda tem um pouquinho do 13º, mas eu já pago tudo logo. Todo mês também, tanto em casa quanto aqui na igreja. Tem contas da igreja que vence dia 20 e pouco. Quando é dia 6, né, Floriana? Dia 6, dia 7, dia 8, nós dois já fazemos o procedimento no banco, já colocamos todas as contas do mês lá e já paga e já pronto. Sobrou na conta, é para a gente fazer os investimentos na igreja. Na missão eu faço a mesma coisa. Às vezes as pessoas mandam, isso aqui é para pagar em 3 vezes. Às vezes eu falo, não trabalho assim não. Na missão, a gente paga logo e vamos acertar. A não ser quando está meio apertado, mas quando tem na missão, eu já digo para o pessoal, vamos pagar logo. Dia 1, na missão, eu já pago tudo que tem no mês inteiro para pagar. Tudo. Às vezes o boleto chega, vai faltar alguns dias, eu já pago logo. Porque aí quando alguém diz, tem dinheiro na conta, pastor? Os meus chefes, quando ligam, dizendo, eu tenho que pagar tal coisa, eu falo, não tem dinheiro. O que tínhamos que pagar para esse mês, já pagamos.
Ou tem, e o que tem está liberado. Então pague tudo o que você tiver que pagar. Mas, pastor, eu prefiro deixar eu aplicado 10 dias. O problema quando você não paga logo é que às vezes você passa numa loja e tem lá, vou comprar, tira o saldo lá na hora, tem dinheiro. Mas tem um pagamento lá na frente para fazer. Então paga logo, irmão, paga, você vai ter que pagar mesmo. Pague tudo. Vai comprar as coisas, tem aquela famosa pergunta, quanto é? Lá no Nordeste, como que fala, Dona Rosa? É acúmulo. Pelo menos Recife é acúmulo. É acúmulo. Quando chegava na feira, a pastora Lúcia me dizia, pergunta quanto que é a mandioca. Daí eu ia lá e acúmulo a macaxeira. Aí eles davam o preço, porque o preço era de acordo com o cliente. Se era turista, era um preço, se era... O problema é que um dia eu perguntei, acúmulo o aipim. Lá não era aipim, aipim é no Rio, né? Não, eu perguntei como é mandioca. Daí ele já viu que eu não era de lá. Mas pergunte, você vai pôr calha na casa, vai pintar a casa, vai comprar alguma coisa, quanto é? E a forma de pagamento? E a pessoa vai dizer, é tanto em 5 vezes, em 3 vezes. Aí qual é a pergunta que você pode fazer logo depois? E se eu fizer um Pix agora? E a vista agora? Ah, não é o mesmo preço. Não. Eu pago agora. Faço até Pix, não tem nem que passar na maquininha. 5%? Aceite, pague à vista. Quem me ensinou isso foi o pastor Aguiar. Que ele disse que a gente comprava muita coisa parcelado. E mineiro junta dinheiro antes e compra à vista e pede desconto. E aí custou para aprender isso. Você pede desconto, o desconto fica com você. Logo no começo do mês, já faz logo a compra do mês. Vai precisar de latas de leite para as crianças, já compra logo. Não precisa comprar uma lata a cada semana. Se você tem o dinheiro, compra logo as latas do mês. Compra logo o arroz do mês, o feijão do mês, a fralda do mês. Porque aí o que ficou na conta, pelo menos você sabe que já fez as compras. O problema é quando você faz uma compra de um sapato e depois chega em casa, acabou a fralda. E aí? Ou a gente, os homens, né, a gente compra uma ferramenta. Estava conversando com alguém esses dias que ele disse que vai na loja e fica sentado, mas quando ele vai na loja de ferramentas, aí ele que fica com o olhinho assim. Então, já faz a compra do mês e deixe uma reserva para emergência. Deixe uma reserva para emergência. O carro está bom, mas pode ser que tenha que comprar um pneu novo. Se você tiver alguma emergência guardada, você vai poder comprar aquele pneu à vista e com desconto. Se precisar comprar remédio, você tem uma reserva. Não vai precisar tirar no cartão de crédito para pagar depois. Semeie na vida das pessoas também. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Às vezes você vai descobrir que alguém está precisando de alguma coisa, alguém da igreja está precisando de alguma coisa. E Deus vai dizer, vai lá, semeia. Se foi Deus que mandou você semear, vai, porque Deus vai te dar a colheita depois. Deus vai te dar a colheita. Semana fomos no irmão ali embaixo, virando ali na avenida, depois da Mirimar lá do sorvete, tem um homem que conserta as coisas, conserta a panela também. Ele é pastor Marcos. Levei as panelas lá, que as panelas de pressão estavam ruins. Ele consertou. Ele disse, não, pastor, tá certo. Falei, não, mas quanto é? Não, tá certo, irmão, pode levar. Deus vai abençoar de outro jeito. E ele mostrou como tirar aquele fundo arredondado da panela de pressão. Na hora, eu falei, mas não tem que deixar para tirar esse negócio aqui? Ah, não, isso é... Ele pegou uma madeira lá e pá, bateu a panela em cima da madeira, pronto. Ele até mostrou como que faz.
Ele disse, tem que ser uma madeira. Se você bater o martelo, vai marcar a panela. Mas se bater a panela na madeira, o fundo vai ficar retinho. E ele abençoou, ele contou umas histórias de como Deus o abençoou, porque ele semeou e Deus trouxe colheita para a vida dele. Então, eu não sei qual a sua preocupação. Jesus está dizendo, não vai atrás de mamão, não. Quanto mais você correr atrás do dinheiro, mais o dinheiro vai correr de você. Para você continuar correndo atrás dele. Para você ficar fazendo hora extra, para você ficar preocupado, para você ficar, eu tenho que comprar mais, eu tenho que juntar mais dinheiro para comprar mais, eu tenho. Mas quando você serve a Deus e larga o dinheiro para lá, o dinheiro vai vir. E é você que vai ser o chefe dele. O problema é quando o dinheiro é o nosso chefe. Alguém disse que o dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Se o dinheiro que é o patrão, ele é péssimo para você. Mas se ele é empregado, se você disser dinheiro fica aí, eu vou decidir, não é você que manda, sou eu que mando. Tem hora que você vai dizer, puxa, acabou o mês e ainda tem, está sobrando. Parei de comprar, porque aquela coisa é para 40 dias, dá para comprar, tudo bem, mas você ainda tem que pagar o dos 40 dias lá atrás, e aí daqui a pouco vai comprar alguma coisa em 3 vezes, daqui a pouco vai acumulando, chega uma hora que o salário não dá, porque acumulou os 40 de um, mais 30 de outro, mais 5 parcelas de tal coisa. Viva dentro do seu salário. Observe as aves, observe os lírios do campo. Deus vai cuidar, mas se você servir somente a Ele, não sirva o dinheiro. O Deus desse mundo é Mamon. As pessoas correm atrás do dinheiro. E às vezes o inimigo empresta algumas coisas. E a pessoa continua correndo porque conseguiu comprar, mas depois ele pede de volta. E quando ele pede de volta, sai de baixo. Mas sirva a Deus. Seja correto com Deus. Ande direito. E Deus vai suprir cada uma das vossas necessidades. Os luxos não. Às vezes Deus vai até te dar uns luxos, mas as necessidades Ele vai te abençoar. Quais são as necessidades que vocês têm e nós também? O que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas. São necessidades. O problema é que às vezes a gente compra alguns luxos e aí não tem dinheiro para as necessidades. Deus sabe, se você andar direito, Ele vai te abençoar e às vezes alguns luxos vão chegar para você. Alguém vai chegar e vai te dar de presente aquele celular que você estava sonhando e a pessoa vai dizer, comprei um outro, você não quer esse aqui para você? E você vai ficar com ele, vai usar por muitos anos. Deus vai te abençoar. O salário vai reduzir, continua firme. Algum desemprego, continua firme. Família vai crescer, continua firme. Alguma coisa vai precisar de uma emergência, alguma enfermidade, continua firme com Deus. Não se preocupe. Não deixe o desespero bater. Não deixe que o dinheiro diga, opa, você precisa de mim. Aliás, quem tem muito dinheiro pensa bastante no dinheiro e quem não tem também pensa muito no dinheiro. A gente sempre acha que quem se preocupa com o dinheiro são os ricos, né? Mas às vezes quem lembra mais do dinheiro é quem tem pouco, porque está sempre preocupado. Mas Deus está dizendo, esquece o dinheiro. Eu vou suprir, eu vou abençoar, eu vou levantar alguém para te dizer, vamos ali, eu vou cortar cabelo, não quero cortar sozinho, vamos comigo. Vamos comigo. O irmão contou que ele deu um carro para alguém, passou uns dias, ele foi em outro lugar, e a pessoa disse, mas você veio de ônibus? Vim, estou sem carro agora, o meu outro carro não dá para viajar. Vamos ali tomar um sorvete que está quente.
E aí no caminho a pessoa disse: se eu fosse comprar um daqueles carros daquela loja ali, qual o senhor compraria? Ela disse: aquele ali não, porque é muito feio, né? Uma cor feia, mas não quero comprar agora. Mas aquele outro ali é bonitinho. E a pessoa chegou lá e disse: quanto é? É tanto. Ah, mas esses pneus aí, não sei o que, faz um desconto. Dá os documentos aí, pastor. É seu. A pessoa comprou o carro para ele. Deus vai suprir. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai abrir portas. Ele fecha algumas e aí ele abre outras. E as portas que Deus abre, ninguém fecha. E as portas dele são melhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Essa palavra também é para mim, que eu também tenho que sempre pagar as contas, ou as contas da igreja, ou as contas de casa, mas sei que você também tem contas. Você também precisa se alimentar, vestir, comprar material escolar, né? A época de comprar material escolar é fora da época das compras de material escolar. A época de comprar roupa de frio é na época do calor. A época de comprar roupa de calor é na época do frio. Deus vai suprir. Vamos orar. Ó Deus, perdão pelas vezes que deixamos que as riquezas nos fascinassem, pelas vezes que caímos nas ofertas, nas promoções, nas liquidações, nas tentações de comprar para impressionar alguém, nas tentações de comprar sem ter dinheiro para pagar, com a desculpa de comprar pela fé. Senhor, perdão pelas vezes que, ao invés de pagar as contas, fizemos gastos desnecessários e depois o cartão de crédito foi rolando, a dívida no banco foi aumentando. Senhor, perdão, porque são diferentes formas que Mamon, o Deus do dinheiro, age. E, ó Pai, muitas vezes o inimigo consegue roubar a nossa atenção e fazer com que a gente comece a trabalhar para ele, que a gente comece a viver para conseguir mais dinheiro, que a gente fique preocupado com dinheiro, quando na realidade nós deveríamos nos preocupar e temer ao Senhor e agradar o Senhor. Deus, eu não sei como está cada família aqui. Eu não sei como está, Senhor, cada irmão, cada irmã que chegou hoje, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o tamanho do sapato dos filhos, o Senhor sabe o tamanho da calça, da blusa. O Senhor sabe, Senhor, aquele botijão de gás que está precisando. O Senhor sabe, ó Deus, aquela conta de luz, aquela conta de água. O Senhor sabe, Senhor, as notícias que têm circulado, Senhor, que às vezes trazem preocupação. E, ó Deus, nessa noite nós queremos nos colocar diante do Senhor com pedido de perdão e pedido de que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Porque o Senhor vai suprir, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai nos dar sabedoria para fazer negócios, o Senhor vai nos dar sabedoria para saber onde investir o dinheiro, o Senhor vai nos dar sabedoria para saber como repassar coisas que já compramos e talvez não tem mais utilidade, coisas que talvez estão lá em casa
E alguém está querendo comprar. E alguém está querendo comprar mais barato. Senhor, nos dá sabedoria para olhar para o que nós já temos, o azeite que já temos em casa. Deus abençoa teu povo. Os que estão aqui hoje, os que vão ouvir a mensagem depois, que a gente compreenda que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. E é o Senhor, Criador dos céus e da terra, o dono de todo o ouro e de toda a prata. O Senhor é quem tem tudo nas tuas mãos. E quando o Senhor abençoa, a bênção é completa. Quando o Senhor acrescenta aquilo que nós precisamos, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. Quando o Senhor acrescenta, oh Deus, como abençoa. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina a vivermos dentro do nosso orçamento, dentro do nosso salário. Nos ensina a viver sem a necessidade de ostentar para o vizinho, ostentar para o parente, comprando coisas que não precisamos por preço que não podemos pagar para impressionar pessoas que não amamos. Senhor, nos ensina a consertarmos coisas sem precisar levar para alguém consertar. Nos ensina, Senhor, a consertar coisas dos outros e gerar, Senhor, uma renda extra. Nos ensina, Deus, a fazer coisas que outros estão precisando de alguém que saiba ensinar matemática para criança, alguém que saiba preencher imposto de renda, alguém que saiba cuidar de um jardim, alguém que saiba fazer compras. Ó Deus, há tanto, alguém que saiba organizar armários, alguém que possa cuidar das crianças. Senhor, abre a mente de cada um, porque talvez há algo que possa ser feito, que vai ser uma excelente fonte de renda e talvez em breve a fonte de renda principal. Ó Deus, obrigado, porque hoje a gente pode voltar para casa com essa esperança que o Senhor vai acrescentar. Nos ensina a descansar no Senhor. Nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Nos ensina a agradecer aquilo que temos, ao invés de ficarmos murmurando por aquilo que não temos. Nos ensina a olhar para a despensa e ter excelentes ideias de como usar o que já está na despensa, sem ter que sair para comprar alguma coisa. Nos ensina a olhar o armário de roupas e descobrir o que temos e como fazer as combinações. Nos ensina, Senhor, nos ensina a desapegar de algumas coisas. Senhor, que ao final de cada mês a gente possa olhar e dizer: obrigado, Deus, porque sobrou, e vamos entrar no novo mês com uma reserva para emergência, como uma reserva para investir, com uma reserva para fazer aquela viagem em família. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, Pai. E que de hoje em diante, que a gente esteja muito atento para toda vez que o Deus Mamon fizer alguma tentativa de retornar ao centro da nossa vida, que a gente saiba rejeitar. Que como igreja a gente também saiba viver na dependência do Senhor.
Ainda que os noticiários sejam trágicos, que os noticiários sejam de notícias ruins, que a gente continue dizendo: eu creio que Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Abençoa o teu povo e que haja testemunhos para compartilhar em breve de coisas que o Senhor vai fazer por causa de decisões tomadas aqui e agora, como eu mesmo um dia tomei decisão de parar de comprar parcelado. E o Senhor tem abençoado de muitas maneiras. Ó Deus, que em breve alguns tenham testemunhos de coisas que o Senhor fez e que abençoou muito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te dê experiências pessoais. Amém? Coisas que você vai perceber e dizer: Deus, obrigado. Eu estava precisando e o Senhor mandou. Estava precisando e o Senhor cuidou. Deus supre. Pastor Fernando Oliveira, um tempo que estavam com muita dificuldade, ele era novinho, Marcos Oliveira novo. Durante muito tempo, todo dia de manhã, quando abriam a porta, tinha uma cesta com algumas coisas para a família. Nunca souberam quem que trazia toda manhã, mas aquilo marcou a família. E você conhece tantas histórias de orfanatos que na hora da comida não tinha comida para as crianças, se reuniram, oraram e de repente alguém chegou para dizer: o caminhão quebrou ali, estou com leite, preciso entregar em algum lugar, vocês não querem para usar aí com as crianças, estou doando tudo. Histórias de gente que dependeu de Deus e Deus supriu. Deus pode enviar clientes, Deus pode enviar pacientes, Deus pode enviar contatos, Deus pode enviar de várias formas. Até mesmo corvo com alimento todo dia de manhã e à tarde. Deus faz o que Ele quiser, Ele vai fazer. Amém? Deus te abençoe.